bom dia, bom dia! Segundou, chegou a segunda-feira e começamos o Desembaraxando, episódio 116. 116, é isso aí. Segundou, como diria lá o apresentador, coragem, né? Porque começou a segunda-feira, mas desejo a você um grande dia. Você que está aqui agora ao vivo, grande dia, bom dia. E a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado sempre pelo seu carinho, pelas palavras, pelos compartilhamentos dos conteúdos aqui do Desembaraxando, tá certo? Desembaraxando, que é de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, e sábados, domingos e feriados em horários alternativos, né? No sábado agora fizemos às 8 da manhã, e domingo fizemos às 7h30 da manhã. É mais ou menos isso aí, tá? Nem dá para ser muito mais tarde, porque eu tenho outros afazeres no final de semana. Então, é isso aí, tá? Mas obrigado a você que tem estado conosco. E vamos lá, né? Mais uma semana, praticamente a última semana do mês de agosto. E depois vamos para o último quadrimestre de 2025. Tá passando. Como é que está o tempo, Baracho? Ah, tá sol, tá chuva, tá chovendo, tá não sei o que, tá frio, mas o tempo também tá passando. Vamos ao que interessa então, né? O mais importante é isso. Na sua vida você já teve alguma recaída? Você já teve alguma recaída? Eu já tive várias recaídas, né? E quando falamos em recaída, vamos ao dicionário primeiro, né? Eu até marquei aqui o que o dicionário fala sobre recaída. E tudo começa com ato, né? Ato. Ato ou efeito de recair. Beleza. Ajudou pra caramba, né? Repetição. Nova queda. Quando falamos em recair, eu sei que a gente pode logo associar com bebida, com o uso de substâncias entorpecentes, para não falar outro nome, né? Para a live não cair. Então, a gente já imagina isso, né? Ah, a pessoa tem um vício, né? Então ela tem um vício e aí ela foi de novo ao vício, então ela recaiu. Depois de um tempo, estava tão bem, estava limpo, né? Como diz a linguagem, a expressão, e a pessoa caiu, recaiu. Ei, tudo de novo, vamos lá, não desanime, né? Então a gente pensa, claro, muito nisso, né? E ainda na definição da palavra recair, tem a ver em cair novamente e retornar a uma realidade anterior. Isso, a realidade lá da compulsão, da repetição, em alguma coisa que não faz bem, né? Então assim, é interessante, né? Porque quando falamos então em recaída, tem a ver com uma volta a um ponto que se acreditava ter superado. Porque a pessoa vai ficando forte, ela vai tendo mais controle, vamos colocar assim, ela vai tendo mais domínio da situação, de si mesma, e ela vai entendendo assim, bem, tô sossegado, né? Tô sossegado quanto a isso. Nunca mais eu vou passar por isso. Nunca mais eu faço isso. E você vê pessoas realmente que o nunca mais tem acontecido, né? Pessoas há muitos anos sem fazer alguma coisa no campo dos vícios, dos costumes que não ajudavam, muitos anos mesmo, né? Então tem de tudo aí, né? O meu pai, por exemplo, meu pai tá com 80 anos, né? Conta-se quando eu nasci, quando eu fui nascer, meu pai fumava, e aí ele falou assim, meu filho não vai ver eu fumar, não vai ver. E não porque ele fumou escondido depois, tá? Não, ele parou mesmo. Então já são quase 50 anos sem pôr um cigarro na boca. Então, legal. Então é isso aí. Então tá há 50 anos dentro de um nunca mais lá, né? Não sei como é que foi o interno dele, né? Ah, abstinência, não sei o quê. Mas nunca mais mesmo, né? Mas enfim, a recaída é uma volta a esse lugar, a esse ponto que se achava ter superado, né? E nem sempre é consciente isso, mas muitas vezes a pessoa acredita mesmo que já superou. E que bom, ela fica feliz, ela muda a vida dela,
ela dá novos rumos, né? Só que aí alguma coisa acontece externamente ou internamente e a pessoa é puxada de volta. E aí vem todo aquele recomeço, né? Então, quando falamos em recaída, logo podemos pensar no que falamos agora, né? Bebida, substâncias entorpecentes, mas não é só isso, né? Tem aquelas questões socialmente não aceitas, né? Que são as mais óbvias, assim. Mas a recaída, ela acontece em várias áreas da nossa vida. Eu marquei algumas aqui, por exemplo, ó, relacionamentos, nas compulsões, nas procrastinações da vida, comportamentos destrutivos, padrões familiares. Em tudo isso e muito mais, a pessoa volta, a pessoa recai, a pessoa volta àquele comportamento, a pessoa volta àquele relacionamento. Por exemplo, retornar a um relacionamento abusivo é uma recaída. A pessoa finalmente conseguiu se livrar daquele traste, daquela bruxa, mas aí começa a dar muita conversa, começa a responder o WhatsApp, aí escuta um elogio, um convite, quando vê a pessoa volta e se aproxima da relação ali que não é boa. Então em várias áreas da vida a recaída acontece, né? Então não é só na questão de bebidas e substâncias entorpecentes, né? Ela acontece em várias áreas. Até marquei aqui, ó, as áreas de uma recaída. Vamos lá, ó. Então, além de bebidas e entorpecentes, retornar, como já falamos, a um relacionamento tóxico, voltar a hábitos prejudiciais, seja quais forem. A pessoa, por exemplo, volta a se alimentar muito mal, come aquilo que não faz bem, que tem até uma alergia, mas não suporta ficar sem o gosto daquilo na boca, né? Alimentação errada, jogos. Aliás, quantas pessoas têm... Eu vejo que amigos meus, né, ou psicólogos ou psicanalistas comentam isso. Ok, o ser humano sempre teve aquela vibe de ser viciado em jogo, muitos seres humanos, né? Mas que essas coisas ligadas a apostar nos dias de hoje têm sido cada vez mais. E pessoas colocando o patrimônio da família inteiro a perder, né? Se a pessoa se perder sozinha, mas ela se perde e leva todos a se perder. Então, ó, jogos, compras compulsivas, a pessoa volta naquele estado de gastar demais da conta. Falei agora há pouco da repetição de padrões familiares, a pessoa até criticava alguma coisa no progenitor, no pai ou na mãe, quando vê faz igual, aí toma consciência, para, faz igual, toma consciência, para, faz igual, e vai voltando, né? E eu sei que são padrões que a pessoa, ela realmente quer se libertar daquilo, mas alguma coisa acontece aonde a recaída acontece, a recaída vem na pessoa. Então recaída é em várias áreas da vida. E assim, muitas vezes quem está de fora e vê alguém recair fala assim, mas você recaiu nisso? Mas você não tem vergonha na cara? Mas você não tem força de vontade? Ó, é muito complicado julgar a pessoa, né? Porque cada um vai ter a sua identificação, cada um vai ter aquilo que introjetou na vida, o que faltou, o que veio demais, sei lá. Então, só para quem está na situação, né? E isso não quer dizer passar pano, tá? Mas é ter uma atitude empática. Claro, para ajudar, firmeza, enfim, requer uma disciplina muito grande da pessoa, mas cada um vai ter o seu ponto de ancoragem, né? O seu ponto de nós da vida, as amarrações com coisas que atrasam a pessoa, que atrapalham a vida da pessoa. Então essas repetições, essas recaídas são das mais variadas áreas da vida e muitas vezes são coisas que nem são assim tão explícitas. A pessoa na sua frente está normal, vamos colocar assim, numa normalidade entre aspas, mas ela tem lá no oculto dela recaídas em coisas que em alguns aspectos não atrapalham tanto a sua vida, aí por isso que ela continua. Alguns falam assim, não, mas isso aqui não atrapalha a minha vida, aí ela continua naquelas coisas, né? Dá para levar, mas não é bom, nunca é bom. E outras coisas não. Outras coisas fazem a pessoa perder muito mais o controle da própria vida. Então assim, todos estamos suscetíveis a recaídas, né? Porque nós temos as nossas marcas, nós temos as nossas repetições. E quando fala repetição, são situações que temos uma memória, aquilo é familiar, e o nosso cérebro busca o que é familiar.
E o inconsciente, no caso falando de psicanálise, vai realmente ter essas marcas, repetições. Então cada um vai para um canto aonde está identificado. Certa vez, o Freud, falando um pouco sobre isso, ele falando sobre o inconsciente, né? Ele falou uma frase muito conhecida. Ele falava o quê? Que o eu não é senhor nem mesmo da própria casa. Quem que é esse eu? É a nossa consciência, é o nosso ego, né? Por mais que nós nos conheçamos muito bem e falamos isso, né? Até alguns ficam com arrogância, eu me conheço muito bem, mas nós não nos conhecemos tanto assim. Claro que temos uma noção dos nossos limites, né? Mas se nós nos conhecêssemos tanto assim, nós não teríamos sintoma. Porque o sintoma acontece quando a palavra não explica, quando a palavra fica guardada, né? Nós falamos de outro jeito, né? Nem tudo eu consigo nomear, nem tudo eu explico, nem tudo eu também quero falar, mas por alguma outra maneira isso vaza do nosso corpo. Então o sintoma também é uma maneira de falar, é uma maneira de mostrar alguma coisa, né? Então nós não temos um total controle mesmo, não dá para fazer isso. Então nós temos realmente essas questões de recaídas, e cada um no seu tempo. Que nem a segunda-feira é um dia bom para isso, né? Hoje eu começo um tempo novo na minha vida, hoje eu começo. Muitos conseguiram e estão até hoje num tempo muito bom, sem recaídas em algumas áreas que lhes são fraquezas, e já estão há muito tempo já. Isso é ótimo, né? E outros não, vão tropeçando, vão, enfim, recomeçando, e alguns até largam mão. Baracho, eu nasci para ser desse jeito mesmo, eu nasci para ser desse modo, não quero mais saber de esquentar a cabeça, e outros tantos se entregam, né? Mas aí vem a pergunta, Baracho, por que nós recaímos, seja qual for o tema da recaída, por que nós caímos? Porque, puxa vida, parece que uma parte minha conspira contra mim, não é assim que dá a impressão tem hora? Parece que uma parte minha quer que eu me ferre, parece que uma parte minha luta contra mim, eu me sinto dividido. Quando eu vejo, eu andei, me movimentei, eu fiz, eu agi, aí logo depois que age, que faz, vem aquele remorso horroroso, né? Que detona a nossa cabeça e atrapalha aí para outras coisas. Aí alguém nos olha e pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Aí você pega e fala, nada, nada, eu tô bem. E aí fecha, e aí você vai entubando esse negócio sozinho, né? Mas enfim, baseado nessa frase que eu falei do Freud, que o eu não é senhor nem mesmo em sua própria casa, então a gente vai ver que o inconsciente... Claro, né, gente, o inconsciente nessa visão da psicanálise, ok? Que é apenas uma visão entre várias, tá? Ela não é melhor que nenhuma outra ou nem pior, é tão somente diferente. Mas ela fala o quê? Que o inconsciente realmente, ele controla, ele está à frente muito mais do que a nossa consciência. Aquela história do iceberg, né? A pontinha pro lado de fora da água e todo aquele resto para dentro, né? Da água, na submersão. Então, ainda mais se algo é empurrado para os porões da nossa mente, né? Aquilo que fica lá no fundo e uma hora ou outra volta, através de um sentimento esquisito, de uma vontade de fazer alguma coisa. Aí vem essa questão da repetição, né? da recaída. Então aquilo que é empurrado para o nosso inconsciente, ele vai retornar de outras formas. Então o Freud falava da compulsão à repetição, tá? É compulsão, não é compunção. Há quem fale compunção. Punção é fazer punção, né? Vai na espinha da pessoa fazer uma punção, né? Não, não é isso. Então, essa compulsão à repetição que nós temos, essa tendência de repetir experiências, é curioso isso, né? Nós repetimos experiências mesmo sabendo que são dolorosas, mesmo sabendo que não vai levar numa coisa boa, pode ser até prazerosa no primeiro momento, mas depende do que eu recaio, com o tempo não é mais tão prazeroso assim, mas eu tenho que fazer, né? Não é mais como aquela primeira vez que eu me encantei, que eu fiquei tão pleno, tão assim, entusiasmado, não é. Só que é interessante, a pessoa recai e ela vai no mesmo movimento porque ela pensa assim, né? É uma tentativa que a pessoa tem de elaborar algo não resolvido. Então ela vai procurar passar de novo por aquilo. Aquilo vai, na ideia dela, preencher uma falta, vai tamponar um vazio, vai ter uma distração para não olhar o que realmente está acontecendo. Só que aí a pessoa se engana, né? Porque aí ela pensa que está no controle da situação
e a pessoa é pega de novo. Ela é pega de novo, gente. Todos nós temos uma fantasia que nos guia, né? Por que, Baracha, a pessoa só namora pessoas possessivas? Por causa da fantasia que ela tem, né? Por que a pessoa sempre fala que é vítima por onde ela passa? Por causa da fantasia que ela tem. E até eu vi um meme esses dias atrás aí, que falava assim, ó, se a pessoa não for logo à terapia, ela vai encontrar o ex-namorado ou a ex-namorada na próxima pessoa. Quer dizer, aquela tendência em fazer igual, né? Então, a nossa fantasia nos puxa para a mesmice. E tem hora que eu penso que eu estou livre dela, porque eu consigo identificar, bem identificado assim, mas ela só muda o rótulo, só muda o externo. E eu vou achando que é diferente e é a mesma coisa, porque eu fui pego pela mesma coisa muitas vezes sem perceber. Lá vai eu fazendo aquele caminho de novo, lá vai eu entrando do mesmo jeito de novo, lá vai eu idealizando uma relação de novo do mesmo jeito, esperando que o outro haja desse jeito que eu tanto idealizo. E o outro é o outro não faz como eu quero, o outro nem tá sabendo o que eu tô pensando muitas vezes, né? Só que a gente vai e nós somos pegos de novo. Então a recaída é isso, né? Então achamos que temos o controle da situação e quando vê, pá, caímos na armadilha. Mais uma vez, né? Eu até falei de um ditado que eu citei aqui dias atrás, que eu vi numa novela, né? E aí o rapaz falava assim, ó, em relação aos problemas da vida, ao arrumarmos sarna para nos coçar, né? E o personagem falava assim, se você encontrar um jabuti em cima da árvore, deixa ele lá. Pelo amor de Deus, deixa ele lá. Mas Baracho dá uma coceira, dá um comichão, e eu entendo assim, não, mas eu vou lá, eu pego o jabuti, mas agora vai ser diferente, ele não vai morder, não sei se morde, né? Ele não vai dar certo. É assim a recaída, né? Aí a gente não aguenta, porque a gente pensa que vai ser diferente, e o truque da vida é golpe baixo. A gente acaba de pegar o jabuti, já vem aquela consciência, aquele bode, aquela merda na cabeça. Quer dizer, não aguentamos, mexemos pensando, agora vai ser diferente e arrumamos sarna para nos coçar. Não é assim, pessoal? É o que acontece. Então a recaída tem muito a ver com isso, com essas identificações que nós temos, né? Com essas questões. Então não é só ligado a drogas e a bebida, é um monte de coisa que nós podemos ter recaída. Então a gente pensa que vai dar conta da próxima vez e não dá conta. E a recaída também, ela é uma expressão de uma luta interna, porque a gente luta. A pessoa pode perder muitas vezes, né? Porque ela recai, ela perde, né? Mas ela tá lutando. Só dela ficar um bom tempo sem mexer no vespeiro é sinal de que ela está fazendo uma grande luta interna para se manter naquele lugar, para ficar longe daquilo que faz recair, daquilo que atrai, né? Ah, dá vontade de comprar um monte de coisa, dá vontade de voltar ao relacionamento tóxico, dá vontade de usar a substância, dá vontade de qualquer outra coisa que eu faço demais, dá conta, e eu me perco nesse fazer demais, eu me desconecto de uma realidade e vou me massageando desse jeito, mas a vida está acontecendo, né? Então, claro que a recaída ela é oriunda de uma luta interna. Porque quem fica direto já à mercê das obsessões, das compulsões, está lutando. Então já está entregue, né? Mas quem recai é porque estava lutando. E é interessante isso, né? Porque é aquela parte nossa que deseja a mudança, que fica assim, quando que eu vou parar com isso? Quando que eu vou finalmente parar? Porque eu queria um dia olhar para alguma coisa ali que antes me mexe, me seduz, e olhar para aquilo como algo normal. Pô, Baracho, eu queria olhar... É que nem você olha um ex-namorado, uma ex-namorada, que você um dia até rastejou atrás dessa pessoa, mas você olha hoje, você olha como uma pessoa qualquer da sua vida, assim, não é assim? É interessante. Não tem mais aquela coisa de afeto, alguma coisa de dependência. Você até se questiona, né? Como é que um dia eu fiquei preso nisso ou presa nesse traste, nessa bruxa, né? Mas ficou. Mas enfim, então é uma luta entre aquele eu que quer a mudança e aquela parte nossa que insiste na repetição, aquela conversinha. Repete, você já conhece o trajeto, é ruim, claro, mas você já conhece, né? Não vai dar nada não, essa conversa é a pior, que não vai dar nada, né? E dá sim. Então vem essa impressão e realmente, né? Um lado nosso conspira contra a gente.
Então, Baracho, o que a gente faz para não recair? Vamos lá. Olha só. O importante é não deixarmos brechas, que é aqui que nós se ferramos, né? Não deixar brechas. Nós temos que identificar as situações que nos fragilizam. E nós temos uma tendência assim, não, mas eu estou no controle já. É que nem a pessoa que por conta para de tomar o remédio psiquiátrico principalmente, né? Não, mas eu estou bem, eu estou bem. E a pessoa não percebe que ela está bem pela ação do medicamento. Ainda não é o estar bem por ela mesma, com terapia, com a questão medicamentosa na hora certa de fazer o desmame. E a pessoa por si só para porque está bem. O rebote desse negócio, quem já passou por isso aí pode comentar, né? Quem já se atreveu a fazer isso, a tirar remédio abruptamente na hora que não deveria tirar por conta, fez uma porcaria. Até depois colocar o medicamento de novo e às vezes vai ter que pôr uma nova medicação porque a atual já não faz mais efeito, aí vai ajustar tudo de novo, é um par de dias para ficar de novo de boa, quando fica, né? Então, observe as brechas, identifique as brechas são uma coisa traiçoeira. Eu posso falar assim, não, mas tá ali, não dá nada não. A gente fica brincando com os limites, né? Aquela ideia de ficar assim, segurando num parapeito. Eu lembro do Superman 2, que o Piá foi nas cataratas do Niágara, né? E ficava assim, olha mãe, tirava a mão, né? Olha mãe, e tirava a mão. E aí, uma hora a pessoa soltou e ela caiu. Olha mãe, e a mãe, cuidado moleque, ele segurava com uma mão e soltava a outra e atrás das cataratas do Niágara. Até que uma hora ele cai. E o Clark Kent, o super-homem, tava lá e salvou, né? Mas se não tá, né? Buscar ajuda, porque a pessoa que tende a ter repetições e recaídas, ela se isola, e o isolamento é a pior coisa possível, né? Criar novos caminhos, né? Novas maneiras de lidar com o desejo e a falta. Eu falo que quem tem muitas recaídas, porque está repetindo algumas coisas, ela fica muito em volta daquilo. Ela não põe o seu corpo para outras coisas, assim, exercício, usar a corporeidade, conectar-se com a realidade de outras maneiras, exercer a presença. E a pessoa acha tão penoso fazer isso. Claro que vai ser penoso, porque vai vir o convite para ficar na mesma ainda. Aí você não vai ter vontade de mexer para outras coisas. Vai ter que ter um arranque, uma força. Por isso que é bom procurar alguém, procurar ajuda profissional ou não, para esse alguém puxar você e fazer você sair dessa toca, né? Então, criar novos caminhos, novas maneiras de lidar com o desejo e a falta, reconhecer limite, isso aqui é importante, ó. É um sinal de cuidado reconhecer limite, não é de fraqueza, né? Porque, por um lado, a recaída é parte do processo, né? Não fecha o filtro com isso. O Baracho falou que recair é parte do processo. Recair é uma coisa normal. Normal não no sentido de estar pensando, não. Mas é para quem está lutando. Mas a recaída também é o quê? É uma oportunidade de compreender melhor a si mesmo. É nesse sentido. Não vai entender errado aqui não, tá? E para finalizar, a recaída não vai preencher a nossa falta. Nada preenche a nossa falta, tá? Nós somos seres faltantes, não somos plenos. Mas é bom, porque só a falta movimenta o sujeito. Só a falta nos faz ser desejantes. Se eu tamponar e tampar a falta e não ter mais falta, eu paro de fazer as coisas. Eu não tenho razão para movimentar. Então, a recaída não preenche a nossa falta. Mas viver a falta preenche e dá razão criativa à vida, né? Recaídas temos sim, porque somos humanos, temos as nossas identificações, as nossas faltas, um monte de coisa, mas observemos o quê? Recaída como oportunidade para olhar além dela. A vida é muito mais além daquilo que eu fico olhando e buscando a mesma coisa. É que nem eu querer alguma coisa de quem não quer nada comigo, mas eu fico ali. E quem não quer nada comigo, então de saco cheio me maltrata. E os comportamentos viciantes, sejam quais forem, que nos fazem recair, sempre nos maltratam. Ok? Quem nunca recaiu? Mas também quem nunca não se levantou? Se levanta sim. Quem não se levantou já se levantou também. E que seja você. Obrigado pelo carinho, pela sua atenção e mais um Desembaraxando. Se você perdeu o começo dessa live, volta e vê tudo do começo. E se você lembrou de alguém que está aí nessas recaídas, seja qual for o motivo ou a área que a pessoa usa para recair, a qual ela se refugia,
compartilha com ela esse conteúdo o mais depressa possível. Belezinha? Beijo no coração, boa segunda-feira e até o próximo Desembarachando.